So, hallelujah. Today we have a nice topic. E hoje nós temos um tema muito engraçado. And I have some good news. E eu tenho boas notícias. You probably all know them. Provavelmente já os conhecemos, But God is good. mas Deus é bom. I believe it's not accidentally Eu creio que não é uma coincidência that the word God que a palavra Deus and the word good e a palavra bom is very similar. é muito similar. At least in German, Pelo menos no alemão, in English, no inglês, in Dutch, no holandês, in Portuguese. Bom, no português. no, not so Se calhar não encaixa similar. tão bem. Okay. But actually, it's very connected. Mas de facto está muito ligado. Because from God Porque a partir de Deus comes all what is good. vem de tudo aquilo que é bom. And the definition of good E a definição de que bom is God. é Deus. Is it true? É verdade? Is it true? Okay, so maybe we can speak it together Então se calhar vamos declarar isto juntos. so that we can remind it better. Para que possamos recordar melhor. From God comes all the good. From God comes all the good. And the definition of good is God. And the definition of good is God. It's true. When we look at Mark 10, Quando olhamos ao Evangelho de Marcos, capítulo 10, 17 to 18. versículo 17 a 18. At Mark 10, 17 to 18. Marcos 10, 17 a 18. There it says, as Jesus started on his way, a man ran up to him and fell on his knees before him. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele. Good teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? E perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? But Jesus did not directly answer the question. Mas Jesus não respondeu diretamente a essa questão. He listened very closely to what was the man saying. E ele ouvia atentamente aquilo que o homem estava a dizer. And so he asked the question first. E então perguntou primeiro esta questão. And he said to the man in verse 18, why do you call me good? E Jesus disse ao mancebo, por que me chamas bom? No one is good except God alone. Ninguém há bom senão que é Deus. And even Jesus in this situation denied that he is also God. E até Jesus nessa situação até negou que ele era Deus. He said to this man, there is no one good Ele outside of God. Ele disse a este homem, não há ninguém bom senão que é Deus. So why do you call me good teacher? Então, por que é que tu me chamas bom mestre? Only God is good. Somente Deus é bom. And all the good things we have in life, they are all from God. E todas as coisas boas que nós temos na vida vêm de Deus. A good heartbeat, Bom bater do coração, a good blood pressure, uma boa tensão arterial, a healthy family, uma família saudável, a nice nature, uma natureza lindíssima, like here on this island. como aqui nesta ilha. God knows what He's doing. Deus sabe o que está a fazer. A nice holiday, Umas boas férias, a good job, bom trabalho, joy in our lives. alegria na nossa vida. Everything that is good comes from God. E tudo o que é bom vem de Deus. Sometimes we think that we can find good things, pleasures that help us to have a better life. Muitas vezes pensamos que podemos encontrar alguns prazeres, outras coisas para termos uma vida melhor. So we hunt after things where the world is hunting for. Então perseguimos as coisas que o mundo também persegue. But it's always just a little high and then it gets old, corrosion comes, Simplesmente ele se cresce um pouco, fermenta um pouco, mas depois a corrupção vem. things get stolen. As coisas são roubadas. But the real source of all good Mas a verdadeira fonte de tudo o que é bom is God Himself.
é o próprio Deus. And in Psalm 135, verse 3, E no livro de Salmos, capítulo 135, versículo 3, Psalm 135, verse 3, Salmos 135, versículo 3, it says, "Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praise to his name, for that is pleasant." Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. So why shall we praise the Lord? Então, por que devemos louvar ao Senhor? Because he is good. Porque Ele é bom. And every perfect and good gift comes from him. E porque todo dom perfeito vem dele. The Lord is good. O Senhor é bom. And I've learned when I was in a discipleship training school in 1993 in Hawaii, E em 1923, lá no Hawaii, quando estava numa escola de missionários, and we talked about how to speak to people on the street, e nos ensinavam como falar com as pessoas na rua. that we always shall come with a perspective from we preach the good news. Devemos ter sempre a partir da perspectiva de que pregamos as boas novas. We bring something good. Nós trazemos algo bom. There's a good God. Há um Deus bom. In Psalm 104 to 5, Em Salmo, capítulo 100, versículo 4 a 5. Psalm 104 to 5, Em Salmo, capítulo 100, versículo 4 a 5. it says, "Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name." Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. For the Lord is good and his love endures forever. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. And his faithfulness continues through all generations. E a sua verdade estende-se de geração em geração. This good thing of God, his attitude, his personality, it will never change. Esta coisa boa de Deus, a sua personalidade, nunca vai mudar. His mind is not changing like politicians' mind. A sua mente não muda como os políticos. It is good and it will be good and it always will be good. Sempre foi, é e sempre será bom. And he has good thoughts about our lives. E Ele tem bons pensamentos acerca da nossa vida. He's faithful in his thoughts. Ele é fiel nos seus pensamentos. So when we come to God, we don't have to fear Quando nós vimos até Deus, não precisamos de temer that he is negative about us. que Ele tem sentimentos negativos acerca de nós. Even though he knows about our sins, Apesar de Ele conhecer os nossos pecados, this is not a problem for him anymore, because when we ask for forgiveness, he's taking the sins from us. isso já não é um problema para Ele, porque quando nós pedimos por perdão, e Ele tira de nós os But pecados. he wants the best for our lives. Mas Ele quer o melhor para as nossas vidas. And everything that comes from him is good. E tudo o que provém dele é bom. Even if sometimes it can be a time of suffering. Ainda que muitas vezes pode ser um tempo de sofrimento. Everything will turn to good. Tudo se transformar em bom. And our final destination, heaven, E o nosso destino final, que é o céu, it's not another 80 years for us. não é só mais 80 anos para nós. It's eternity. É a eternidade. And it's just good, 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 good without ending of good. E é simplesmente bom, 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 sempre uma sequência bom sem fim. In Psalm 119, verse 68, E no Salmo, capítulo 119, versículo 68. Psalm 119, 68, Salmo 119, versículo 68. it says, "You are good, and what you do is good. Teach me your decrees." Tu és bom e abençoador. Ensina-me os teus estatutos. And we are here probably because we know
that God has done good things in our E lives. nós estamos aqui porque provavelmente sabemos que Deus tem feito coisas boas na nossa vida. Because we know we go to church because a good God is expecting us Nós vemos aqui a igreja porque sabemos que há um Deus bom que nos espera. and has blessings for E us. tem bênçãos para a nossa vida. It's only good. É só bom. It's hard to imagine Até custa, é difícil imaginar. because we are used to live with people. Porque estamos habituados a viver com pessoas. And I think I mentioned it last Sunday. When you get to know people better, E eu creio que mencionei isto no domingo passado. Quando passamos a conhecer melhor as pessoas, you learn to love animals aprendes a amar os animais. because it can be so disappointing. Porque pode se tornar tão desapontador. It can be so disturbing. Pode ser tão perturbador. It can hurt so hard. Pode magoar muito. But God is not like people are. Mas Deus não é como as pessoas. God is not like we are. Deus não é como nós somos. He's perfect in His goodness. Ele é perfeito na sua bondade. And so it says in 1 Timothy 4 verse 4. Então diz no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4. 1 Timothy 4 verse 4. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4. For everything God created is good, and nothing is to be rejected if it is received with thanksgiving. Porque toda a criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. And it reminds me of the story of the astronaut. I shared it once. E faz lembrar da história do astronauta. I Que think já it was compartilhei. the last space mission they had, and they looked down to Earth, No final de uma missão que eles tiveram, e estiveram a olhar para a Terra. and they saw this in midst of all the universe. They saw this Earth E no meio de toda aquela imensidão, eles viam aquela Terra. with blue and green and nature from the space. Desde lá de cima do espaço, olhavam e viam o azul, o verde, aquela natureza toda. No other place around that. Mas isso em lado nenhum. And it looked so peaceful, so wonderful from space. E do espaço parecia tão perfeito, tão maravilhoso. But when they land back, Mas quando eles regressaram, they see the disaster. mas viram um desastre. Fights, wars, lies, unrighteousness, hunger, tears, sickness. Lágrimas, dores, doenças, infantilidades e muitas guerras, complicações. How can that be? Como é que isso é possível? Everything was prepared to be perfect. Tudo foi preparado para ser perfeito. And we know Madeira, the places where the nature is nice, it's just perfect. E nós sabemos na Madeira, onde as pessoas estão e a natureza está, é simplesmente perfeito. We probably could not even plant one tree that it looks better. Nós se calhar não podíamos plantar uma árvore para pareça melhor. It's just perfect how it is. É simplesmente perfeito como é. But not only what God created is perfect, Mas não somente o que Deus cria é perfeito, but also His Word is perfect, mas a sua palavra é perfeita, and His law is perfect, e a sua lei é perfeita, and the commandments to us, they are perfect. e os seus mandamentos para nós também são perfeitos. And in Romans 7:12, E no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 12, Romans 7:12, Romanos, capítulo 7, versículo 12, it says, "So then the law is holy, and the commandment is holy, righteous, and good." e assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. So the things that God has given us into our hands, what is the Bible, Então as coisas que Deus colocou na nossa mão, a Bíblia, it's good. é bom. Some people discuss, yeah, but you know, the Bible and so many people wrote it, and can it be from God, and maybe it's all over messed up. E conhecemos todas as confusões que há acerca disto, quem foi que criou, muitos homens criaram, se calhar há qualquer coisa que está a falhar aqui. But the God that creates all the universe, Mas o Deus que cria todo o universo, all the nature, all the animals, and even us, toda a natureza, os animais e até nós. excuse me, can He not be taking care of that book? Será que Ele não pode estar a cuidar deste livro?
can, for sure. Ele pode, obviamente. So why do we stop there when it comes to this book? Only because it's written by imperfect people. E porque é que temos essa atitude? Só porque está escrito por pessoas não perfeitas. It's the Holy Spirit that can protect it. Mas é o Espírito Santo que a protege. So His laws, His commandments are good for us. Então a sua lei e os seus mandamentos são bons para nós. Some people say, you're Christians, you have to do all these things and you have to be careful not to sin. Oh, that feels so prisoned. Aí muitas vezes as pessoas nos dizem, vocês cristãos têm que fazer isto e aquilo e não podem fazer isto e isso parece uma prisão. But it's the other way around. Mas é completamente o oposto. We are free. Nós somos livres. We are not in addiction. Não estamos em adições. We are not in a prison of thoughts. Nós não vivemos cativos numa prisão de pensamentos. We can breathe. Nós podemos respirar. We can live in the peace of God. Podemos viver na paz de Deus. Because Simplesmente porque all the things that want to steal life from us, todas as coisas que nos querem roubar a vida, we keep away from them. nós mantemos a parte. Just think about one lie. Imaginem só uma pequena mentira. You tell a person one lie. Dizemos a alguém uma mentira. And next time you meet the person, E a próxima vez nos you encontramos should com not ela, forget about the lie. não nos podemos Or esquecer da maybe it needs to mentira. be covered with the next lie. E temos que acabar com ela, contando outra mentira. And then after 5 years, you shouldn't forget about the lie, otherwise she will know that you lied to her E 5 anos depois não podemos nos esquecer da mentira porque ela vai saber que nós mentimos. or to him. Ou a ele. So what happens when we live outside of the commandments of God is that we get imprisoned. E o que acontece é quando vivemos fora os mandamentos de Deus, nós estamos nos mantendo dentro de uma prisão. These commandments, they are perfect Os mandamentos de Deus são perfeitos to live a good life para viver uma boa vida and to be free. e para sermos livres. Because all what God's given to us Porque tudo o que Deus nos deu a nós is good é bom and He wants the best for us. e Ele quer o melhor para nós. If we understand how good God is, we want to live differently. Se nós simplesmente entendermos o quão bom Deus é, vamos querer viver de forma diferente. In Romans 15:14, it's my last Bible verse for today. Romans 15:14. E o último versículo para hoje é Romanos capítulo 15, versículo 14. Paul says, I myself am convinced, my brothers and sisters, that you yourself are full of goodness, filled with knowledge, and competent to instruct one another. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo o conhecimento, podendo demonstrar-vos uns aos outros. When we receive from a good God, we want to live a good life. And when we want to live a good life, God is filling us with His goodness, with His knowledge, and with His competence, not only for us, but even for our brothers and sisters. E quando nós queremos viver de acordo com este Deus que é bom, e viver na sua bondade e na sua lei, entendemos que essa lei traz a bondade e as coisas boas de Deus para a nossa vida, não só para nós, mas também para os outros. The good things of God do not want to stop just in me. As coisas boas de Deus simplesmente não querem parar e ficar parado em mim. They want to overflow to the others. Eles querem simplesmente fluir para os outros. So if we want to know what is good, Se queremos saber o que é bom, we need to know God. precisamos de conhecer Deus. If we really want to know what is really good, E se queremos realmente saber o que é mesmo bom, we have to get to know the one who invented good. nós precisamos conhecer aquele que inventou o que é bom. And we come to know God by reading the Bible E passamos a conhecer a Deus lendo a Bíblia and observing what God's commands and commandments are. e passamos a conhecer aquilo que é a sua palavra e os seus mandamentos, o que são. And observing what He condemns. E observando aquilo que Ele condena, What He does and what He does not do. o que Ele faz e o que Ele não faz.
our understanding of God and His actions will never be complete. O nosso entendimento acerca de Deus e das suas ações nunca será completo. But if we strive to get to know Him, we understand the good and the good God better. Mas se nos esforçarmos para entendê-lo, conheceremos Deus melhor e a sua bondade. But are we hungry to learn more from God? Mas será que nós temos esta fome de conhecer mais de Deus? I think we all like it good. Is it right? Eu acho que todos nós gostamos do que é bom. I like a good life. Gostamos de uma boa vida. I like the good. Eu gosto do que é bom. But sometimes the good things, they need some work to Mas, happen. mas às vezes as coisas boas para acontecerem precisam de algum trabalho. When we look into our society in the Western world, Quando olhamos para a nossa sociedade do Ocidente, here on the island you can see it on the names of the schools, aqui podem ver até no nome das escolas, on the names of the hospitals. no nome nos hospitais. Who built these places? Os que construíram estas coisas It was the Christians. foram os cristãos. It was the church. Foi a igreja. Were the people that believed in God and they saw that there need to be hospitals that people can be healed. Eles sabiam que haviam que construir lugares onde as pessoas pudessem lá estar e serem curadas. There need to be schools that the children can be trained for life. Tinha que haver escolas para que as crianças fossem treinadas para a vida. But this didn't happen like this. Mas isso não aconteceu num estalar de dedos. Someone had to have the vision to do good. Alguém teve que ter a visão de fazer o bem. Someone o bom. had to pay for that. Alguém teve que pagar por isso. And someone had to take the stone in the heat of the sun and put next stone to each other. E alguém no calor teve que pôr a pedra ao lado de pedra. So even if we want that the good of God overflows, Ainda queramos que o fluir da bondade de Deus, it can cause work. mas precisamos entender que isso demanda de trabalho. It has some consequences. Tem algumas consequências. Because here on earth things do not happen just only when we pray. As coisas aqui na Terra não acontecem só porque oramos. We also need people that do the good things. Precisamos também de pessoas que façam as boas coisas. And God can add days to our lives. E Deus pode acrescentar dias à nossa vida. So when we waste time for the kingdom of God, I say waste because sometimes people don't allow to give lifetime into the kingdom of God. E usa a palavra aqui de desperdiçar, gastar o nosso tempo, mas no fundo é investir. But God can easily, even here on earth, bless us back. Mas Deus facilmente aqui nesta terra nos pode abençoar de volta. So, for all of us eating very healthy food, Para todos nós estamos a comer comida saudável, because we want to live longer, porque queremos viver mais, I doubting that. e eu duvido um pouco disso. Because God can decide the day we go home. Porque Deus pode decidir o dia em que nós vamos à casa. We should not eat bad food for sure, Não devemos comer coisa que não presta. but in the end, it's God that decides when we go and not it's us. Mas no fim é Deus quem decide quando vamos partir e não somos nós. But good things need good deeds. Então boas coisas precisam de boas obras. And we need to understand this, that we are here in this church today, that God wants us to do good. E precisamos de entender que nós estamos aqui hoje na igreja, precisamos de entender que Deus quer que façamos o que é bom. Not out of motivation that when we do good that we are better. Não com a motivação de que quando nós fazemos o que é bom, nós nos tornamos melhores. Not out of a motivation that we get saved only when we do good. Não a partir dessa motivação de que nós somos salvos apenas quando fazemos o que é bom. But we know that God loves all the world and He has given so much good to us already that we just want to give good to others as well. Mas partindo do ponto em que sabemos que Deus é bom e que o que Ele tem feito na nossa vida também é para transpor ao outro. Because we have one problem.
Porque nós temos um problema. Everything that comes from God is good. Tudo o que vem de Deus é bom. God is good himself. Deus, Ele em si é bom. He is the definition of good. Ele é a definição do que é bom. But we are we good? Mas a pergunta é, somos nós bons? We can try hard to be good. Nós podemos tentar sermos bons. We can be good in some areas. Podemos ser bons em algumas áreas. But in general, we're not good. Mas no geral nós não somos bons. We are sinners. Somos pecadores. We live in a system which is sinful. Vivemos num sistema que é pecaminoso. We don't know with our words if we hurt someone. Nós não sabemos se com as nossas palavras magoamos alguém. If we buy something, we don't know which kid had to work and to suffer that we can get it cheap. Nós, quando compramos alguma coisa, não sabemos se houve alguma criança que está aprisionada para nós podermos comprar aqui de forma mais barata. Are we really 100% good? Será que nós somos 100% bons? Jesus said only one is good, Jesus disse apenas um é bom. and that's God. E esse é Deus. According to the word of the good God, the consequence of a single sin in our lives is eternal death. A single sin. De acordo com a palavra de Deus, apenas um pecado é suficiente para nos It doesn't mandar ao have to be inferno. the big sin. Não tem de ser um grande pecado. The Bible says the consequence of sin is death. A Bíblia diz que a consequência do pecado é a morte. And I wouldn't say that I would not say I've never sinned. E eu não posso dizer que eu nunca pequei. I know no one in this room is free of that problem. E eu sei que nenhum de nós estamos neste lugar está livre desse problema. Some people might think they are without sin. Muitos podem achar que não têm pecado. Some might think there's something better because they less sin. Alguns podem pensar que há algo melhor porque eles cometem menos pecados. But everybody contributes to this system of evil in a fallen world. Mas todos nós contribuímos para esse sistema de caído. And even with one single sin in our lives, E apenas com um pecado na nossa vida, um só pecado, we are not good. nós não somos bons. We're not good. But there was only one man on earth without sin. That's what the Bible says. Mas o que a Bíblia diz é que apenas houve um homem nesta terra que não tinha And pecado. we know it's the name of Jesus. E sabemos que é Jesus. His name is O Jesus. seu nome é Jesus. And because of this, because he was without sin, he was able to take our sins on the cross. E porque ele era sem pecado, foi possível ele levar os nossos pecados na cruz. That by his grace we can be saved from a world of sin, E que pela sua graça podemos ser livres, libertos do mundo de pecado, although we do not deserve it. ainda que nós não mereçamos isso. Because we are not good. Porque nós não somos bons. But by the blood of Jesus we can be good. Mas pelo sangue de Jesus nós podemos ser bons. And even when it comes to the kingdom of God, E no que toca e quando se trata do reino de Deus, God's plans for his kingdom are perfect. os planos de Deus do seu reino são perfeitos. And the ones that are standing in the way of his plans, E aqueles que estão no caminho, it's not only the evil, não é somente o mal, it's also us. mas também nós. When if we are not fully open for the Holy Spirit and what God wants to do with our lives, Se nós não estamos totalmente abertos para o Espírito Santo e para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, if we want to keep things on our own and work things out on our own, e se nós queremos continuar a empreender e fazer as nossas coisas da nossa maneira, we cannot get into the perfect plan that God has for our lives. nós não podemos entrar no plano perfeito de Deus para as nossas vidas. So the question is, do we want God? Do we want the good? A pergunta é, será que nós queremos Deus? Será que queremos o bom? In our times, I do not see so much hunger for the good. No nosso tempo, nos dias em que nós vivemos, eu não vejo tanta fome para aquilo que é bom, o bem. Not so much hunger for God. Teach me more about you. Não vejo essa fome de Deus, ensina mais acerca de ti.
But the truth is, every good and perfect gift in our lives comes from Him. Mas a verdade é que todo o dom, tudo que é bom e todo o dom perfeito vem de Deus. And I know He has good plans for our lives. E eu sei que Ele tem bons planos para a nossa vida. Good thoughts about our Bons lives. pensamentos sobre a nossa vida. He has good gifts for our Ele lives. tem boas dádivas para nós. But it's not only stopping with us. Mas isso não vai parar em nós. He Somente em wants nós. that the good from Him overflows to the others. E Ele quer que a sua bondade em nós possa fluir para os outros. That we're not standing in the way of what He has plans for others. Que não possamos ser um obstáculo no caminho daquilo que Ele tem para os outros. Do we want it? Será que queremos isto? Do we want more of it? Queremos mais disto? Do we want that God's will is happening here on this island? Será que queremos que a vontade aconteça nesta ilha? Do we want to serve His church? Queremos servir a sua igreja? Or do we say, oh, it's enough that I receive some good things? Ou será que dizemos que é suficiente que eu possa receber algumas coisas boas? In the prayer this morning, we spoke about the people suffering on the island. No tempo de oração de manhã, nós estamos a orar sobre as pessoas que sofrem nesta ilha. Because when we turn our back to God, we turn our face to Satan. Porque quando viramos as costas a Deus, voltamos a nosso rosto a Satanás. And the Bible says that He steals life from E us. a Bíblia diz que Ele rouba de nós a vida. And Jesus says, I came to destroy the work of the evil. E Jesus disse que eu vim para destrazer as obras do diabo. Because He wants to give good for us. Porque Ele quer nos dar, Ele quer fazer o bem para nós. But very often it's not the Holy Spirit that brings the people out of drugs, out of prostitution, out of suffering, out of depression. It's first we have to go there and we have to take care, like Jesus did and His disciples did. So He needs us to do the good things. E não é Deus tirando as prostitutas, os drogados, os enfermos da situação em que eles estão. Não, muitas vezes somos nós que temos que ir, avançar e depois Ele vai fazer essa obra. So my question is today, do we want more good from the good God? E a minha questão é se nós queremos mais da sua bondade, deste Deus que é bom. Or do we say, I'm quite happy, it's okay? Ou será que podemos dizer, eu estou bem assim, está tudo ok? Because there's always more good from God, it's unlimited. Porque há sempre mais bondade de Deus, é ilimitado. We always can grow in our relationship with God. Nós podemos crescer sempre nessa relação com Ele. We always can grow in our understanding of His love, not only for us, but also for the others. Nós podemos crescer no entendimento do seu amor, não só por nós, mas também pelos outros. And I want to invite you today to take decision. E eu quero convidar-vos esta manhã a tomarmos uma decisão. Do you want to have more good of the good God in your life? Será que tu queres mais da bondade deste Deus que é bom na nossa vida? Are you open to receive more from God? Estamos abertos para receber mais de Deus. I had a very blessed week. Eu tive uma semana muito abençoada. Good things happened. Muitas coisas boas aconteceram. And today I want to offer to pray for you and to bless you and your life. E hoje eu quero tomar um tempo para orar por ti e abençoar a tua vida. As Jesus did, He laid hands on people and blessed them. Assim como Jesus fez, Ele limpou as suas mãos e abençoou as pessoas. And the disciples did. E os discípulos fizeram. I want to offer you to receive a blessing not from me, but a blessing from God that can flow through me. E eu quero dar-te a oportunidade para receberes essa bênção de Deus, não de mim, mas essa bênção que flui de Deus. To receive more of the good. Para receberes mais daquilo que é bom. Amen. Amém.